Por que será que você, depois de reconhecer um erro, pedir desculpa, pedir perdão, ainda parece que o clima fica pesado? Você que causou algum mal para alguém e parece que não consegue ter essa confiança de volta. De repente, foi algum amigo, alguém que você se importa, ou às vezes está passando por algum rompimento, chegou aqui nesse vídeo triste porque está separado, já mostrou, já falou para a pessoa que você se arrependeu, já falou que você sente muito pelo mal que causou, mas não tem restauração, não tem reconciliação, parece que você não tem acesso e fica devendo algo para a pessoa. Às vezes até houve tá tudo bem, ok, tudo certo, vamos seguir, mas as coisas parecem que não fazem mais sentido como fazia antes. Que muitas vezes só pedir desculpa, só falar que sente muito ou pedir perdão não vai ser o suficiente para poder reconciliar ou restaurar uma relação ou obter aquele perdão de forma genuína. Vai ser necessário um algo a mais. Parece absurdo, deveria ser instantâneo. Pedir perdão, a pessoa tem que estar pronta para poder aceitar. Mas as relações não são tão simples como a gente gostaria que fosse, não é mesmo? Então eu queria compartilhar com você as 3 fases do perdão para te ajudar, te direcionar a você que está precisando passar por esse processo em algum relacionamento, que vai muito além de só pedir desculpas ou pedir perdão para a pessoa a quem você causou, entendeu que causou algum mal. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Fanticelli, estou muito feliz de você estar aqui no meu canal, esse espaço em que eu apareço aqui para a gente conversar de forma mais profunda, de forma mais íntima no YouTube. Então me dê oportunidade, assista esse vídeo, se você gostar, curta, compartilha com quem você entende que está precisando ouvir essa palavra e aproveita, já vou pedir para você se inscrever. Esse é um tema que de forma recorrente chega até mim nas redes sociais. Se você não me segue nas redes sociais, já vou te convidar, deixar aqui meu Instagram para você me seguir lá. Vai ser um prazer, uma honra estar com você ali também no meu dia a dia. No Evangelho, escrito por Lucas, no capítulo 19, conta uma história conhecida de Zaqueu. Diz que quando Jesus estava chegando em Jericó, uma multidão o acompanhava. E Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele era chefe dos cobradores de impostos e queria ver Jesus. Só que ele era baixinho e a multidão estava impedindo e impedir de alguma forma que ele conseguisse ver a Cristo. E aí então ele pensa em uma posição mais adiante, sobe numa árvore para esperar Jesus passar. E aí a palavra diz que quando Jesus passa por aquele caminho, olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou ficar na tua casa, vou me repousar lá. E algumas pessoas até acham aquilo esquisito, como vai ficar na casa do chefe dos publicanos, esse homem que traiu o seu povo. Até porque o chefe dos publicanos, na verdade o publicano, o cobrador de impostos, já era mal visto. Era visto como um opressor, traidor do seu povo que cobrava impostos. Obrigado. Cafezinho. Porque cobrava impostos e até usurpava o povo, cobrando mais do que deveria para poder se enriquecer ali ilicitamente. Mas Jesus olhou para aquele homem, se compadeceu e falou com ele que iria até a casa dele. Disse que ele desceu depressa da árvore e recebeu com grande alegria essa disposição de Jesus em ir até a sua casa. Quando Jesus estava lá com ele, disse que ele se colocou de pé diante de Cristo e disse: eu estou disposto a dar metade do que eu tenho de todos os meus bens aos pobres, e daqueles a qual eu roubei, eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou restituir 4 vezes mais, como um sinal de arrependimento. Zaqueu fez isso. E aí Jesus fala: olha, hoje se encontrou a salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. E o primeiro passo do perdão é o arrependimento. Nota que Zaqueu não só pede desculpa a Jesus pelo mal que ele fez para o povo. Ele reconhece que aquilo não foi certo. E o arrependimento, ele não é só como você esbarra em alguém sem querer saindo do elevador, como um ato falho e fala: opa, me desculpa,
por ter feito isso. O arrependimento genuíno, o arrependimento sincero é aquele que necessariamente você olha para o que você fez, que entende que causou mal, que constrangeu, que entristeceu, que causou uma dor, uma ferida no outro. Você olha para isso, entende que errou e se compromete a não fazer mais. Entenda, quando Zaqueu decidiu que queria ver a Cristo, ele poderia se comportar como mais um na multidão. Ele não conseguiria nem ver a Jesus. E ele teve uma disposição de correr até a frente e subir numa árvore. E esse arrependimento vai precisar encontrar uma disposição no seu coração em não fazer mais aquele mal. É um compromisso que você estabelece consigo mesmo antes de fazer com outra pessoa. O que eu fiz de errado? Foi uma traição? O que eu fiz de errado? Eu roubei? O que eu fiz de errado? Eu falei palavras baixas, palavras que ofendem. Eu usei uma comparação que colocou a pessoa para baixo. O que eu fiz? Essa é a hora de você olhar para si e pensar, de repente eu tenho que pedir desculpa, mas primeiro eu preciso reconhecer isso. Então o arrependimento, quando a gente vai para a palavra arrependimento, não é só eu vou pedir desculpa porque a outra pessoa está me exigindo isso para ficar bem. Não, porque senão não é arrependimento. O arrependimento é você olhar para aquilo que você entende que foi uma falta e fazer um compromisso de não fazer mais. E aí é pensar, puxa vida, isso aqui realmente machucou, isso realmente é ruim, então eu preciso ter um compromisso de não fazer isso mais. Ah, mas eu não consigo. Busca libertação em Deus. Essa é a hora. Ah, é um vício que eu me comprometi de não fazer mais? Esta é a hora. Ah, eu não consigo parar de olhar para outra pessoa, de ser fiel? Esta é a hora de falar, este é uma atitude pecaminosa, ruim, maldita, que precisa acabar na minha vida. E uma vez que eu não estou disposto a acabar com isso, não cabe eu só pedir desculpa a outra pessoa só porque é isso que ela está me cobrando. Porque se não há arrependimento, não há desculpa, não há perdão genuíno. As coisas precisam caminhar juntas. E aí o segundo passo para esse caminho de perdão, ele é a disposição. Note que eu já falei aqui, Zaqueu, ele correu e subiu numa árvore. Talvez se ele não tivesse feito isso, Jesus não o tinha notado. Foi Jesus que olhou para cima e o chamou pelo nome, porque estava encontrando ali uma pessoa disposta. Então a segunda coisa que você vai precisar entender é que tem que haver disposição na sua intenção. Se você entende que fez algo que não é bom para um relacionamento, para uma convivência e que isso machuca outra pessoa, precisa haver uma disposição nesse arrependimento de que não se faça mais. Uma questão emocional que eu preciso me libertar aqui, existe um vício, que eu não consigo me comprometer com essa pessoa e de repente é buscar ajuda com isso, é estar disposto. O que era o meu subir na árvore para que eu percorra esse caminho de perdão? É buscar um aconselhamento pastoral, é buscar um aconselhamento de um profissional, é buscar pessoas que possam estar na peleja contigo em oração, é buscar estar mais próximo de Deus, a consumir mais conteúdos como esse aqui que está aqui. Então, se estiver gostando, já deixa o seu like para ajudar a essa palavra chegar realmente quem precisa. Então, esse segundo passo é necessário que haja disposição no coração. E o terceiro e último passo, que talvez esse foi um dos que mais mexeu comigo e de repente sirva muito para você aqui que está me vendo, me surgiu esse insight quando eu estava lendo esse livro aqui, ó. As 5 Linguagens do Perdão, de Gary Chapman e Jennifer Thomas. Sim, é do mesmo autor que escreveu aquele livro famoso, As 5 Linguagens do Amor. Então, eles usaram aqui a mesma forma, né? A mesma roupagem aqui para poder escrever esse livro. Eu acredito ser um livro muito pertinente para quem está passando por isso. Me ajudou a produzir esse conteúdo também, direcionando para essa passagem de Zaqueu. Se você tiver interesse em conhecer, saber um pouco mais desse livro e adquirir, vou deixar o link aqui na descrição. Você comprando por esse link, você também me abençoa, mas não muda o valor dele para você. Então, acessa lá, é um livro interessante. Quem está buscando entender mais sobre esse caminho do perdão. E ele trouxe um conceito interessante que eu queria trazer para você,
que é o seguinte, que vai ser necessário nesse terceiro passo que haja muitas vezes uma compensação, que haja uma dor de compensar aquela falha. Por isso que a disposição, ela precisa passar por esse caminho de arrependimento para se alcançar o perdão. E muitas vezes não vai ser garantido, porque essa é uma atitude que parte da outra pessoa. Mas pelo menos você vai entender que a sua parte você fez, tudo que estava ao seu alcance de fazer na palavra, no conhecimento, na sabedoria, você fez. Tem uma parte que não depende de você, que depende da outra e é o processo dela. Mas você meio que ganha vamos dizer assim, uma consciência íntegra de graça recebida de Deus, de misericórdia recebida de Deus, para que possa pelo menos continuar a tua vida a ponto de, quem sabe, futuramente receber esse perdão. E essa compensação é que muitas vezes um pedido de perdão, um reconhecimento de arrependimento, ele só vai ser completo quando a outra pessoa sentir que foi compensada por você naquilo que você causou prejuízo. Você entende? É como se você conseguisse externar para aquela pessoa lesada que você se importa com a dor dela e que de alguma forma você se comoveu para compensá-la por aquela dor. E como que eu compenso isso, Bruno? Dentro do que o livro traz, eu achei interessante esse tipo de reflexão, existem as 5 linguagens do amor. E aí é você entender que linguagens do amor daquela outra pessoa, e esse é o conceito do livro, tá? Que de repente se aplica ao seu caso, você manifestar isso para ela. E aí pode ser com as palavras de afirmação, você externando, dizendo, porque tem gente que tem dificuldade de dizer, me perdoe, me desculpe, você é uma pessoa incrível, você não merecia ter passado por isso, por este mal que eu te causei, eu não faço ideia da dor. Você dizer especificamente qual é a dor que aquela pessoa passou. Às vezes vai ser um tempo de qualidade que você nunca antes se dedicou e você vai fazer questão de estar ali presente totalmente para aquela pessoa. Uns vão gostar mais de presentes, outros vão gostar de que você se dedique mais em algumas áreas que, por exemplo, para quem é casado sabe o que eu tô falando, às vezes ajudar nas tarefas do lar, às vezes você não ajudava tanto, sabe? Aquela toalha que você sempre deixou em cima da cama, sabe aquelas vasilhas que você nunca lavou quando era sua vez? Às vezes você vai precisar meio que como forma de buscar esse perdão, mostrar esse arrependimento genuíno, fazer essas coisas para poder obter, para poder haver essa reconciliação. Você vai precisar fazer como Zaqueu fez. Ele estava arrependido, ele foi alcançado pela graça de Jesus, ele entendeu que havia algo muito maior que ele recebeu da parte de Deus, que foi a salvação, o Messias ali no seu lar, e ele estava arrependido. E ele não se contentou em dizer, Jesus, estou arrependido. Ele falou, vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E aqueles que eu usurpei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu só não vou devolver, como eu vou dar a mais. E de repente, é esse terceiro passo que tem faltado na sua trajetória de perdão. Externar de alguma forma, seja material, seja no seu tempo, seja com palavras que antes você nunca falou, seja com toque físico, com um abraço que antes você nunca deu, a necessidade de mostrar para aquela pessoa que você realmente está arrependido. Isso dentro da qualidade daquilo que é importante para aquela pessoa, não necessariamente do que é importante para você. Mas isso vai me doer muito. De repente tenha que doer mesmo, como forma de mostrar para o outro que você se compadece daquilo pelo qual você fez o outro sofrer. É lógico que isso não é uma fórmula, não é um método, não quer dizer que você vai fazer todas essas coisas e necessariamente vai obter o perdão e tudo vai ser como era antes. Não, às vezes não, as coisas não são garantidas. As relações, os relacionamentos são complexos e necessariamente a gente colhe por aquilo que nós plantamos. Mas que esse tipo de reflexão sobre o perdão, sobre a reconciliação, sobre o arrependimento, faça você refletir e traga mais sabedoria para que você possa realmente se libertar de todo sentimento de culpa e poder seguir em frente, independente do caminho que você trilhar e que Deus tem
para você. Faça como Zaqueu, então. Tenha disposição. Vá atrás do Messias, vá atrás do Senhor. Suba na árvore se for preciso. Reconheça genuinamente. Tenha disposição e, sendo necessário, faça algo que possa externar aquela tua atitude de arrependimento. Para que, independente do resultado que você obter da outra pessoa, você possa encontrar em Deus a misericórdia e Ele olhe para você nesta hora e diga: houve salvação neste lar. E aí, as demais coisas, o Senhor vai acrescentando na tua vida o refrigério, a paz, a sabedoria e o discernimento para buscar a restauração, a reconciliação ou que seja seguir em frente debaixo da bênção. Vou aproveitar para fechar, para te fazer 2 convites. O primeiro é entrar na nossa comunidade gratuita, o nosso grupo no WhatsApp, o Café com Fé, onde eu mando áudios pela manhã buscando sabedoria, direção na palavra. É um grupo no WhatsApp, o link está aqui na descrição também. E fazer um convite especial para você. Nos dias 2, 3 e 4 de julho, nós vamos fazer nossa primeira imersão Despertar. É uma imersão ao vivo, 3 dias de imersão ao vivo, para nós estudarmos juntos, num ambiente em que eu possa te ver e você me ver e a gente interagir para poder falar sobre discernimento, sabedoria, entender o que é a vontade de Deus ou apenas desejo do coração, entender os princípios para se buscar uma direção e as melhores decisões para seguir uma vida debaixo da bênção. Eu creio que vai ser um tempo incrível e eu vou deixar aqui na descrição um link para você obter mais informações, mais detalhes e quem sabe se inscrever para estar participando desse momento especial com a gente. Um prazer ter você aqui, muito obrigado e que Deus te abençoe.